É algo bem interessante falar da fé, não é? Como medi-la? Não tem parâmetros. Como saber o que está no coração de cada um? E às vezes até para nós mesmos nós nos questionamos, né? Quanto à fé e o seu poder, né? Então, o objetivo da fé. Qual a finalidade do esforço religioso em sua vida? Nós viemos aqui buscar, nós nos reunimos para falar de Deus, para falar do Cristo, para nos convidar a um aprendizado. E muitas vezes, muitas criaturas, nós não vamos taxar a todos, se questiona o que busca. Ou então estabelece na sua vida a esperança, porque a fé é mãe da doçura, da esperança, para dias melhores. O que seria de nós sem a busca desta revelação no nosso coração, para dizermos as respostas a nós mesmos quando perdemos, entre aspas, né? E não está mais presente aquele ente querido em nossas vidas. O que seria de nós sem este pensamento, sem esta reflexão enobrecida, o porquê da vida, e se temos uma paragem, para onde vamos? Para onde foram os nossos amores? O que seria de nós sem o entendimento de Deus nas nossas vidas? Mesmo aquelas criaturas que respeitamos, mas que questionamos a nossa intimidade, a nossa consciência, a nossa razão, quando ele afirma ser ateu. Os espíritos bondosos respondem a nós outros, na obra O Livro dos Espíritos, que esta crença, este DNA divino, esta possibilidade, embora não acionada pelas consciências que dizem não crer em Deus, mas que está escrita dentro de cada um de nós. Porque possuímos o DNA divino, somos herdeiros de Deus. Existe a lei de Deus, a lei natural escrita em nossas consciências. Por isso processamos o certo e o errado. Por isso cessamos o sofrimento quando entendemos o incentivo do bem que havemos de fazer. E por outro lado, aqueles de nós que vai desvendando dentro de si mesmo, principalmente através desta doutrina, que traz inúmeras respostas, embora elas não sejam ali organizadas numa revelação muito clara, porque temos o esquecimento do passado, mas fazemos noção do porquê os nossos sofrimentos, porque esta vida, de certa forma, tão curta, porque o afastamento daqueles que tanto amamos, ou porque a união daqueles que nos é tão difícil. Então, um dos primeiros pontos para observarmos a fé da criatura é observarmos a sua obra. É como
nós dizermos que a fé é algo muito... Estou buscando a palavra para transformar em ideias. Mas, em resumo, a fé sem obras é uma fé vacilante. É como negar a ação do bem. Porque quando nós buscamos entender esse poder que temos diante da vida, diante da imortalidade, nós vamos entender que esse conhecimento e a ação desse conhecimento dará provas de que realmente somos pessoas que cremos profundamente em Deus. Os Espíritos chegam a dizer para nós, nesta obra maravilhosa, inclusive na obra O Céu e o Inferno, quando vai discutir as questões religiosas, bem no seu início, antes de apresentar os testemunhos dos espíritos que foram interrogados, permitidos que viessem dar o seu testemunho para que soubéssemos a destinação segundo as suas obras aqui. Então vieram dar o seu depoimento. Então, neste sentido, nós precisamos consultar a nossa intimidade sobre isso, sobre essas questões. E esse entendimento, principalmente nesta doutrina reveladora, que traz para nós esclarecimentos, que prova a nossa razão, porque a gente sempre convida aos amigos, às vezes que chegam, nós nunca nos preocupamos e somos instruídos assim, que a nossa função não é transformar aqueles que nos buscam em espíritas. Eles ou são ou procuram ser espíritas, porque o convencimento da sua razão se alimenta de ferramentas, se alimenta de exemplos, e aí então nós podemos testemunhar esse exemplo nas criaturas. Nesse pensamento é que nós buscamos essa compreensão. E buscando aquilo que estávamos apontando, os espíritos dizem para a gente que de tal forma vai ser e deve ser a nossa busca e o nosso entendimento, que diremos: amamos a Deus, mas sabemos por que amamos. Não basta ser uma fala sem conteúdo, sem a expressão profunda do entendimento, da razão e do coração. Saber que amamos, mas saber também por que amamos a Deus. E aqueles de nós que, por certo, têm os seus testemunhos, que buscam, eu creio que a grande maioria tem esse testemunho pessoal de quando se encontrava em dificuldades e que através desse canal maravilhoso de modulação de ondas, de vibrações, de fluidos, para fazer a conexão com Deus, chamado oração, porque a oração tem essa função, essa conexão mais ampla com Deus. Tem o testemunho, é bem provável que a maioria tem, algo que tenha pedido a Deus e seja então aquele testemunho sincero da vida em que diz assim para você mesmo: eu fui atendido.
eu fui atendido. Esse amor, esse entendimento profundo, essa reflexão, é algo que movimenta em nós que não há como você transformar em palavras. Eu tenho certeza, meus irmãos, que vocês buscando na intimidade, cada um a seu modo, encontrará inúmeras vezes cujo no momento mais profundo, acreditando, compreendendo, crendo com todas as forças da tua alma, em que seria atendido e realmente o foi. Numa doença, numa desesperação, na ação nobre que vemos do outro, que chega a nos emocionar. Qual de nós não deve ter assistido, ou visto, ou conhecendo, por exemplo, a irmã Madre Teresa de Calcutá, a nossa irmã Dulce, o nosso querido Francisco Cândido Xavier? De tal monta o seu entendimento que alguns companheiros achavam que ele queria se santificar, mas não era nada daquilo. A docilidade do seu coração, a certeza de Deus na sua vida, a certeza da ação divina é que lhe modificava toda a obra constantemente. Chico muitas vezes era agraciado por irmãos que chegavam para ele, embora nunca ele tivesse, e assim o é, porque a obra não é daquele que é o medianeiro, mas sim dos espíritos, que através dele cediam, ou escrevem, ou consolam, ou revelam. Mas muitos chegavam para ele tão felizes que tiravam ali, às vezes, relógio do seu pulso, e ele dizendo não, e as pessoas deixavam ali. Na sequência, vinha outras pessoas, relatos de mãezinhas que precisavam de algum recurso para comprar medicamentos, para atender a um filho, ao esposo, a um irmão, a uma necessidade. Assim que ele recebia, ele já passava para o próximo que ia atendê-lo. Nós temos depoimentos de pessoas que em prece, para que pudessem realmente exercer ali a caridade básica, que é o exercício profundo de dividir o que você tem de possibilidade para acudir o outro, em oração, em caravanas, pedindo para que os bons espíritos pudessem conduzir aquelas pessoas que mais necessitavam. Presenciamos uma caravana dessa, cujas respostas víamos na sequência e ficávamos então arrepiados no sentido de aquele sentimento nos invadir de tal maneira quanto a uma prece de uma nossa irmã, rogando com poucos itens que entrasse ali na favela, em Curitiba, e seguiram. Não sabemos como vamos atender as pessoas com tão poucos itens, mas dava para atender 15, 20 famílias com alimentos que fossem condizentes para aquelas pessoas.
na primeira casa que se chegou, havia uma pequena menina sentada na porta. E nós perguntamos a ela, e a sua mãe? Ela saiu, a menina gritou. E a vizinha do lado disse, ela saiu agora há pouco para ir a uma igreja ou algum lugar para ver se consegue algum alimento, porque eles estão sem nada. Descendo então aquela pequena menina por cima da cerca, dizendo, deixe no cantinho, porque ela era tão pequenininha que não podia carregar os mantimentos que ali foram doados, e a menina saltitava e gritava, o homem e a mulher, bem assim ela falava, trouxeram comida para nós. Acabavam-se de se fazer uma prece que Deus conduzisse as pessoas que mais precisavam. O que é isso? Se não a certeza do atendimento divino na vida das pessoas. Quanto Jesus atendeu as criaturas, quanto ele provou para nós da necessidade desta certeza no coração. Quando ele, por exemplo, falou aos seus apóstolos sobre a figueira que secou nessa passagem, em que eles iam passando por Betsaida, indo a outras cidades, e para exemplificar, ele pede então e procura figo naquela figueira, fora de época de frutos, mas ela estava cheia de folhas. E num simbolismo ali, ele representa aquela mensagem daquelas criaturas que muito falam, mas que a fé esclarecida, não estando na alma, não compreende que precisa se doar para o outro. Poderíamos, quem sabe, referenciar essa fé por essas obras. Porque quando nós começamos a entender a vida e seus propósitos, as nossas dificuldades, nós entendendo isso profundamente, começamos a olhar para o outro com uma observação mais humana, mais fraternal, mais próximo do coração. Por isso que falamos da fé que se representa nas suas próprias obras, pela compreensão que se tem. Quantos amigos, também não é uma crítica, que às vezes nós vemos em outras doutrinas, não tão esclarecidos, cujos fiéis fazem o tema de profissão de fé. Vão lá, escutam as preleções evangélicas e saem dali sem uma compreensão do porquê. Logo à frente, perde um ente querido, um filho, alguém muito caro ao coração, e muitas vezes se revolta e dizem, já ocorreu conosco mesmo, não me fale de Deus, porque ele levou alguém que ele não poderia ter levado. Então, nós que aqui estamos e que temos essa gratidão profunda, não colocamos por questões de merecimento, porque na passagem em que Jesus diz aquela parábola, que é os convidados dos festins, cujo noivo simbolizado por Jesus com a humanidade, ele manda convidar aquela sala especial, todos, os bons e os ruins. Segundo a nossa irmã Joana de Ângeles, espírito
através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela faz uma alegoria dizendo a nós que a doutrina espírita é essa sala especial do festim de bodas. Mas ela tem uma ressalva. Ali entraram todos, os bons e os ruins das esquinas. E nós, quando nos perguntamos se somos bons, nós vamos ter que achar que não fomos aqueles merecedores, já que Jesus disse a ele mesmo: bom é meu Pai que está nos céus, dizendo referência a ele que ele não seria bom. Então, não podemos nos atrever a dizer que somos bons, mas somos aqueles mais necessitados, mais doentes, que adentramos a sala especial da núpcias, que é a doutrina espírita, a fim de que recebamos o esclarecimento como ferramenta de transformação de que tanto nós necessitamos. Então, através desses esclarecimentos, nós vamos tendo isso na alma. E às vezes o nosso próprio testemunho chega. Porque na terra, disse Jesus, tereis aflição. Quando em muitas transcrições evangélicas diz assim: na terra só tereis aflição. Mas nós vamos tirar o só, para não entendermos que fomos aqui colocados para o sofrimento. Não, com certeza não. O sofrimento advém da nossa própria obra. Por isso, esse estágio de aprendizado aqui é um estágio, muitas vezes, aflitivo, a fim de que a gente quite os nossos débitos. Então, é por essa doutrina que nós vamos ter que exercitar a fé. Porque quando formos convidados ao testemunho, que tenhamos resiliência, resignação, compreensão, força e profunda esperança que está tudo certo, porque Deus escolhe o melhor para cada filho seu. Onde vemos o mal, há o remédio. A fé nos conduz a isso, né? Mas vamos entender um pouquinho aqui mais o que temos ali no nosso evangelho, pelas palavras de Emmanuel, que ele faz muitas interpretações dos versículos, né? Aqui no nosso caso do Evangelho segundo o Espiritismo, extraído dos escritos das Bíblias em si e comentado à luz de um esclarecimento profundo com ali a concessão e a direção de Jesus para que se levantasse o véu que esconde as verdades enquanto o mundo não conhecia a sua própria destinação. Então, o objetivo da fé constitui realização mais profunda, porque ela se referencia a uma salvação. Todos que buscam numa religião, buscam, entre aspas, uma salvação. Alguns acreditam que por aceitar Jesus, então estarão salvos. Outros acreditam pelo derramamento de sangue do nosso amado Cristo, ele lavou os pecados das criaturas humanas. Hoje, desvendados nossos olhos dessa tão profunda infância, nós sabemos que os seus exemplos, que os seus ensinamentos deverão ser praticados aí sim
nos conduziremos a uma transformação moral e cristã à altura do amor do nosso Pai, que nos concede tanto. Então, salvação. A que se reporta a Boa Nova, por excelência? A salvação. Boa Nova era a mensagem que ele trazia e assim que se propagava, né? O Cristo veio trazer uma boa nova, uma boa notícia. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do próprio Espírito para a vida eterna. Olha a diferença da nossa reflexão comparado a alguns anos atrás, em que o Cristo morreu na cruz para nos salvar, em que o Cristo, deixa lá esse pedacinho, o Cristo exemplificou que quem quiser segui-lo, pegue a sua cruz e vai. Exemplificou no mais profundo sofrimento, sem ter a nada que pagar, porque era um espírito crístico, exemplificou a nossa força, a nossa coragem, a nossa fé, de entendermos que o nosso exercício aqui, a nossa vida aqui, é temporária e que somos milenares e que este exemplo aqui é a cura do espírito. E nós custamos a entender isso porque a gente se apega, se abraça com as coisas da matéria e queremos a felicidade aqui e agora, em detrimento do crescimento espiritual. Às vezes trabalhamos e juntamos nos celeiros feito loucos para poder logo mais usufruir das riquezas que acumulamos. E na outra passagem em que o Cristo convida aquele que acumulava em seus celeiros, disse a ele: tu és louco, porque esta noite te ceifarei a alma. Havia chegado o seu momento. E a gente custa às vezes entender isso, que nós precisamos abdicar, deixar outros interesses e nos vincular ao interesse espiritual de instrução, que nos levará a uma disciplina, a uma fé viva, a uma fé cheia de obras, porque entendemos que é o bem e a conduta do bem, conforme Jesus nos ensinou, que vai então elevar, purificar, sublimar, intensificar a iluminação do Espírito para quê? Para a sua vida imortal. Há uma diferença bem grande sobre todas essas coisas. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. Nas falas de Jesus, a gente fica um pouco assustado, né? Com as suas colocações, não são violentas, mas são incisivas dentro da verdade. Esta passagem ocorreu
quando ele, um pouco depois que ele subiu ao monte para o Sermão da Montanha. Que, aliás, o Sermão da Montanha significa para a gente tudo aquilo que nós não entendíamos ou que compreendíamos, mas não conseguimos captar uma ideia mais profunda, uma prática de exercício mais profundo dos próprios 10 mandamentos, que ali estão inseridos, sim, na simplicidade, mas também são leis. Então, no Sermão do Monte, ele desdobra falando sobre o amor ao próximo, sobre amar o inimigo, sobre honrar pai e mãe, sobre tantas outras coisas da parte moral que o Cristo trouxe para nós. E quando ele desce o monte, então ele encontra esse pai. Este seu filho era obsidiado. Os espíritos que os perseguiam faziam ele se jogar ora na água, ora no fogo. Ele era transtornado. E os apóstolos, né, os seus apóstolos, tentaram, porque na época eles também exerciam. Se vocês leem a Bíblia, se forem ler, ou aqueles que já leram, está recheado de situações que falam assim, o ímpio, ou as pessoas, os espíritos maus, em que Jesus expulsou o demônio. Nessa fala, né, que a gente vai entender ali a própria obsessão que a doutrina espírita fala muito bem sobre ela, né? Então, eles tinham tentado. E o que faltava a eles? Aí entra a lição da própria fé. Porque o que nós vamos entender com mais profundidade quando a gente vai estudar a parte científica da doutrina, porque ela está calcada em tríplice aspecto, que é ciência, religião, a sua parte moral, a nossa religação criatura e criador, e filosofia. A filosofia vai dizer para a gente porque sofremos, ela vai tratar desses aspectos, trazendo resposta às nossas perquirições da alma que sempre existiu. A ciência vai provar todas as coisas e as possibilidades através das vibrações, dos fluidos, do próprio magnetismo, que exercido numa força de vontade, numa crença no seguinte sentido, eu sei que posso realizar, então faltou-lhes esse argumento. Eles buscaram realizar, né, para que esses espíritos que perseguiam esse jovem fossem, deixassem-o, mas eles não tinham força suficiente dentro de si mesmo para exercer essa imposição, porque aí, no caso, seria mais impositivo, uma obediência, também tendo uma hierarquia não só da fé, daquilo que podiam fazer e realizar, mas da ascensão moral que se pode fazer. Então, por isso, ele fala dessa forma. Tanto é que, numa pequena passagem, ele também fala do grão de mostarda, né? Se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é muito, muito, muito infimamente pequena, nós transportaríamos uma montanha de um lado para o outro. No sentido montanha, transportar as nossas dificuldades. E futuramente, nas realizações possíveis, dentro do progresso do espírito, faríamos aquilo que Jesus disse: farás tudo o que eu faço e um pouco mais. Ele, então, quando exerceu ali os milagres, que às vezes é compreendido por milagre, ou seja, sem uma explicação, na verdade, cientificamente, ele estava manipulando fluidos.
né? Nós estamos mergulhados num mar de fluidos. A nossa matéria do corpo físico se condensou através de manipulações e passou a existir os globos, as coisas, todas as coisas, todas as transformações que podemos ver e que não podemos ver, que começou a ser provado pela ciência, são fluidos que muitas vezes, analisado de um modo mais científico ou através de aparelhos que hoje a ciência tem, consegue comprovar uma energia, uma força, como a radiação, por exemplo, é algo que não vemos, mas ela existe, é tão poderosa que é capaz de matar o indivíduo quase que instantaneamente. Quando mais recuado dessa força, ainda assim vai causar danos muito grandes ao seu corpo físico. Então, a ciência da doutrina espírita nos explica isso. Às vezes, nós não trazemos assuntos tão científicos porque a palestra pública não é apropriado para essa instância. Porque aqui recebemos pessoas que têm conhecimento, mas recebemos pessoas que chegam pela primeira vez e nunca entraram numa casa espírita. Então, por isso, a gente sempre está convidando para aqueles que desejam mais conhecimento, e tem muito, mas tem muito de tal monta que as pessoas que ainda não adentraram um grupo de estudo não fazem ideia do que podem conhecer através da doutrina espírita, através das suas bases, dos seus pilares, né? Questões assim fabulosas. Então daí ele opera dizendo àquele espírito que o deixe. Claro que a ascensão moral e a manipulação fluídica de Jesus bastava apenas uma palavra ou nem a sua palavra, né? Veja, a mulher que sofria de hemorragias, que era separada do povo porque era impura, considerada impura, busca com o seu entendimento que se ela se aproximasse de Jesus, se ela simplesmente tocasse em Jesus, ela seria curada. E quando ela toca no manto de Jesus, o que ele diz? Sinto que alguém me tocou, porque saiu de mim uma virtude. Havia saído fluidicamente energias que envolveram a criatura que estava ali e ela ficou curada. Então, os milagres são cientificamente estudados e comprovados pelas possibilidades que a ciência da doutrina espírita explica para nós, com muita tranquilidade. Quais são as ideias principais dessa parábola? Ela analisa as questões imprescindíveis à melhoria espiritual do ser humano, o valor da fé e o esforço para desenvolvê-la, sim, desenvolvê-la. Tem criaturas que voltam à Terra ou que têm aquilo inato no coração, que sabe que se lhe pedirá e que Deus vai atender. Sabe disso? Haja visto obras. Se vocês nunca assistiram, eu recomendo que assistam a vida de Padre Pio. Inclusive, ele era um médium espetacular, cujos acontecimentos nesse filme é todo estudado e esclarecido pela própria doutrina. E é fatos reais. Ele começou, então, com poucas moedas. Vou construir ali um hospital. Assim como outros tantos, que de tal forma é a sua confiança, não é crença. Crença, ela pode se modificar de acordo com o que eu cresço em pensamento, né? Hoje eu acredito que isso é um ventilador. Amanhã ou depois
eu posso ver além disso a movimentação do ar, então eu mudo o meu conhecimento. Mas através da sua certeza na alma, que tudo lhe chegaria segundo as necessidades, e ele construiu um hospital. Chico, nosso Chico, ele distribuía muitas coisas. Tivemos a oportunidade de conhecer a sua obra lá, o Abacateiro. É impressionante, me permito esse testemunho, né? Essa revelação. É impressionante. Barracões assim, enorme, mas enorme, e organizado em filas, e tanta gente para buscar as doações. E ele nunca ficou com nada. Da onde vinham essas doações? Ele sabia que de alguma forma chegaria às suas mãos aquilo que precisava e as pessoas que necessitavam para que ele pudesse auxiliar. Certa feita, ele disse a Emmanuel, seu guia e mentor, mas como que nós vamos lá naquele lugar? O povo precisa de pão. E então Emmanuel disse para ele, você pega várias barricas d'água que iremos distribuir água fluidificada. E eles assim, mas o povo precisa de pão. Vamos. E sem que ele soubesse, aonde era a casa da prece, apareceu 3 caminhões cheios de alimentos. E pede uma informação a um senhor que fala onde ele está. E quando ele chega, faz a prece, começa a falar com o povo, que ele não tinha nada naquele dia, dali a pouco chegam os caminhões de mantimento. E o motorista diz para ele, olha, seu Chico, passamos lá na sua casa, mas o senhor não estava, e um senhor assim, de barba branca, né, falou como era a aparência, mandou a gente aqui. Era nada mais, nada menos que o espírito de Bezerra de Menezes. Então, a confiança de que aquela pessoa sabe do seu poder. E aí tem uma coisa muito importante para ser estudado. Sempre que os nossos pensamentos emitem forças positivas, unindo a nossa vontade em algo a ser realizado, nós conseguimos concretizar. Saiu até um livro, que não é espírita nem nada, chamado O Segredo. Não sei se aqui alguém leu. Se transformou num best-seller. O que ele trata? Pense positivo. A fé estabelece de tal maneira o conhecimento que nós sabemos o que pode ser feito. Por isso Jesus disse, vão fazer tudo o que eu faço e um tanto mais. E aí, quando a gente pensa nos feitos de Jesus, não podemos deixar de pensar na manipulação fluídica de um corpo leproso e que em um segundo se transformou num corpo saudável. O que é aquilo? É alguém que sabe o que pode fazer. Se você olha um carro estragado, você vai ficar na dúvida, não posso consertá-lo. Aliás, eu não sei nem por onde começar. Aí chega um mecânico bastante entendido, ele diz, não, está acontecendo isso, isso, isso. Abre o capô, vai lá, pronto, está resolvido. Essa é a diferença de quem sabe e de quem não sabe. Por isso essa doutrina realmente exerce, né, e pede o esforço de desenvolver a fé. E aí nós vamos a algumas comparações. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Não acontece da noite por dia. Que hoje eu sou uma pessoa de tal monta que a minha certeza não me abala. Eu não fico abalada por qualquer incerteza. Qual acontece na vida comum, o Criador dá
tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. O seu desenvolvimento se realiza por meio de esforço próprio. Curiosidade ou sofrimento despertam a fé, mas a sua permanência em nós depende dos nossos pensamentos, porque é como direcionamos a força fluídica e vibracional que possuímos e que não sabemos usar. Puros, retos e consciência cristalina. Me lembro de um conto real do nosso querido Francisco de Assis, que é a reencarnação de João, o evangelista, aquele amoroso jovem que deitava a sua cabeça no ombro de Jesus, no seu peito, e eles caminhavam, ele e um dos irmãos dele, né? Também com o mesmo propósito, e estava extremamente frio. As estradas e os campos cobertos de neve. E eles não estavam mais suportando o frio. Mas Francisco não se deixava abater, ele cantarolava pela estrada. E o irmão dele meio que, mas como que você está cantarolando? Nós vamos morrer. Se alguém na hospedaria não nos acolher, nós vamos morrer. E ele continuou a estrada cantarolando. Chegando à porta da hospedaria, realmente o dono disse, olha, eu não tenho lugar. E aí, então, o irmão que estava do lado ficou apavorado, desesperado. E Francisco saltitava, feliz da vida. Mas o que você está feliz? Nós estamos condenados. E ele diz assim, eu sempre quis estar 100% na mão de Deus. Hoje eu estou. Porque não dependia dele. E dependia da misericórdia divina. Então, quando a gente acha que os nossos problemas são invencíveis, quando se abate aquela tristeza, aquela depressão, em alguns, infelizmente, aquela vontade de abandonar a vida, lembre-se que é um momento precioso, porque daí você está 100% na mão de Deus. Não há mais nada o que você fazer. Depende da sua misericórdia e da sua ação. Veja a alegria e a confiança dele. Eu sempre quis estar 100% na mão de Deus e pela primeira vez, porque sempre a ação do homem, no seu esforço, ele faz a sua parte. Mas toda a parte que lhes cabia, eles fizeram. Agora não dependia deles. Então ele estava feliz por estar 100% na mão de Deus. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Por isso que a gente diz que a fé na doutrina espírita é uma fé raciocinada. Porque se tem um entendimento profundo do porquê. Porque entendeu o porquê. No caso dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, entender a possibilidade e ter a certeza de que foi obra nossa e de que de alguma forma precisamos aprender com tudo aquilo. Precisamos dessa certeza na vida, fazermos a nossa parte, mas termos a certeza que está tudo certo, é porque nós entendemos. Então, ele tem uma lógica. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa assertiva é
algo de uma profundidade muito grande. Porque se pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Há um entendimento dos porquês da vida que a filosofia espírita nos oferece, cuja religião nos conduz à moral, cuja ciência nos diz assim. Foi por isso que Jesus disse tal ou qual situação. Quando nós estudamos essa ciência, nós não conseguimos apartar a ciência da religião. É de tal monta que nós olhamos para tudo aquilo e todos aqueles acontecimentos e aí a gente se afirma. Então eu entendi porque Jesus disse isso. Ela dá uma certeza maior ainda para a nossa crença, porque sabemos o porquê. Temos essa informação. O Cristo que operou milagres materiais mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-los o exemplo. Então ele pedia que eles fossem de tal maneira que depois de algum tempo as pessoas se enfileiravam na estrada para que a sombra de Pedro, alcançando eles, fizesse modificações. O que unia ali? A força moral, a força fluídica, a força vibratória, unindo ao querer daquele que desejava alcançar. E essas forças físicas, atômicas, o que vocês quiserem imaginar. Então, operavam modificações a tal maneira que o êxito daquilo que era necessário acontecia, cuja especificação de até então, fora a doutrina, nós considerávamos milagre, porque é algo não explicável, que vem algo do divino que nós não podemos explicar. Até isso hoje a doutrina espírita muito clara para nos dizer o porquê. Veja o que está no Evangelho. Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais cuja causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Então, é aquilo que nós estamos afirmando para vocês. A hora que nós estudarmos profundamente as falas do Cristo, o porquê da fala, a hora que nós estudarmos a raiz dos problemas humanos, o porquê da dor, por que sofremos, e entendermos a lei de causa e efeito, mas entendermos não só na fala, dizer, não, é uma lei de causa e efeito, entendermos com profundidade o que está acontecendo ali, quais forças estão reagindo para me colocar dentro de uma lei cuja lei eu saí do caminho ou causei o prejuízo a outro que saiu do caminho que deveria seguir. Uma ordem natural que ele equilibra as coisas, os mundos e os seres. Quando eu compreender isso, não há mais como eu olhar até mesmo para a própria Bíblia, ler algo que parece incompreensível, mas com esses conhecimentos você vai entender o que está se referindo.
Então veja lá, ó. O estudo do espiritismo e do magnetismo é algo que a gente possui como força. E cada vez que crescemos, e que crescem as nossas certezas, e que cresce o nosso contato com as forças fluídicas do amor, as forças divinas que estão no universo, e que temos a capacidade de, então, atrairmos ou sermos atraídos a elas, a essas forças, então nada mais será difícil. Por isso Jesus disse, fará tudo o que eu faço e ainda mais, né? Nesse sentido. Então se torna compreensível. Então, para terminar, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, comentado lá pelo Espírito José, um espírito protetor, foi em Bordeaux, 1862, ele diz assim, tende, pois, a fé, com a que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua realidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes, porque eles nos trazem o meio. Nós temos ferramentas de compreensão de tal profundidade que nós temos o meio de transformação, inclusive meios da disciplina de um pensamento elevado, meios de refutarmos, de sermos refratários às coisas ruins, a construirmos na nossa casa íntima coisas boas, elevadas, purificadas. Porque se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mesmo aí as dificuldades humanas. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obra da fé. Porque Jesus mesmo afirmava, se tu pedisse, se tu crês, levanta e anda. O que ele estava fazendo? Algo que nós não podemos compreender? Não, algo que nós podemos compreender. Ele tinha uma força de tal monta e aquela criatura que confiava, que tinha certeza que podia, unia-se à sua força, levantava e andava, mesmo paralítica. Então, são forças regenerativas. Regenerativas, possível para os acontecimentos, desde que você entenda uma ciência, uma moral e tenha um entendimento do porquê das coisas dentro da própria filosofia que a doutrina nos traz. Então, se estamos em dificuldades, se temos dificuldades, lembremos daqueles que têm muito mais do que nós. Às vezes nos queixamos numa casa modesta, pequena, confortável ou não, mas tem muitos que nem teto têm. Se temos pouco à nossa mesa, lembremos daqueles que nada possuem de pão para dar aos seus filhos. E não pense, meus irmãos, que isso não acontece hoje, como acontece. Às vezes a dificuldade está do nosso lado, cuja vergonha daqueles nossos irmãos não chega até nós. Mas a capacidade de olharmos para a vida, de olharmos com amor para as criaturas, nós vamos descobrir o momento de auxiliar, de ajudar, seja com uma palavra,
seja com uma prece, seja com um abraço. Sempre é possível. Esses veículos que nós podemos ter, que nós podemos ver, são para nós a disciplina e o despertar daquele amor profundo que não compreendíamos, mas que numa ação enobrecida passamos a entender, não só a ver, não só a razão monitorada pelo esclarecimento, mas o coração cheio de algo inexplicável, inabalável, cuja união nossa com o nosso Criador se faz muito presente na vida nossa e dos outros. Então, antes de nos queixarmos e de lutarmos para fazer o nosso melhor, vamos sempre ter o entendimento que Deus escolhe o melhor para cada filho seu. E que as dores, os sofrimentos, servem para que a gente se questione o que aprender com isso. Porque é o remédio amargo, mas que cura, que salva, que purifica, desde que a nossa compreensão, a nossa razão, diga ao nosso coração que há uma razão de tudo. Que então, se essa razão é o mal que eu causei, se eu não sei se foi o outro ou se foi eu, mas que a gente tenha a resignação, a resiliência, a fraternidade, porque enchendo o coração dessas virtudes, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, nós vamos exercitando a certeza que mesmo no mundo que nos ofereça todas as guerras possíveis, assim, então, ainda assim, nós estaremos em paz. Nós não podemos esquecer disso. Quando nós olhamos uma mata extensa, quando nós olhamos bosques, flores, cores, vamos entendendo que tudo começou com uma simples semente. E a semente do Evangelho é dessa forma que fecunda a nossa alma, de tal maneira que a nossa compreensão fique de tal monta, que só teremos olhares bons. E quando esse olhar, esse sentimento bom fazer parte da alma, nada nos abalará. E quando nós lutarmos com todas as forças, ainda assim todas as forças não fizeram grandes modificações, porque não está na nossa alçada, não está na nossa movimentação, mas sim na do outro. Lembremos que aí nós estaremos 100%, mas nas mãos de Deus, tendo a certeza que Ele vai escolher e vai nos direcionar para o melhor que vai nos acontecer na vida. Seja o que for, sempre é o melhor. Vamos orar? Ao fim dessas reflexões trazida pelos esses nossos irmãos espirituais, sobre o consentimento de Jesus para exercer em nós a transformação que tanto desejamos, a transformação do bem em nossas vidas. Ah, Senhor, como queremos ser bons. Sabemos que nos assalta a alma o mal que ainda está em nós. Mas contigo no leme, com as reflexões profundas do teu Evangelho, haveremos de conquistar, com as certezas do que podemos realizar, chegaremos, Senhor, à felicidade que tanto esperamos.
compreendendo que esta felicidade não deva ser egoísta, porque ela visa que estendamos a mão em direção ao nosso próximo. Assim como aqueles acima de nós, que já possuem as virtudes dos céus, lanço as suas mãos para nos carregar. Haja visto o exemplo dos espíritos bondosos que tiveram conosco na terra e que estão conosco no lado, na dimensão espiritual da vida. Quanto trabalho, Senhor, para que nós abramos os olhos, o coração e a alma e possamos enxergar as obras divinas em nossas vidas, ao nosso derredor, para com aqueles que caminham conosco, que possamos, Senhor, estar contigo, porque sabemos que sempre estás conosco. Fortaleça-nos, Senhor, a compreensão, a vontade, o entendimento de sermos criaturas do bem, dignas do teu amor. Que nós possamos, Senhor, estar contigo sempre. Gratidão por tudo, ó Pai amoroso, ó Jesus amigo, aos amigos espirituais que obram em teu nome, Senhor. Abençoa os nossos lares, abençoa-nos aqui presente, abençoa os nossos amores, aqueles que aqui estão na terra, aqueles que já partiram, mas abençoa também profundamente, Senhor, aqueles que dizem ser os nossos inimigos, porque provavelmente lhes causamos o mal e desejamos, Senhor, vibrar por eles, pedir perdão a eles, orar por eles, para que lá na frente, quando o progresso se estabelecer espiritualmente, sejamos uma só família com um só pastor. Gratidão, Senhor. Sê conosco, assim seja.